Olá, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos começar aí a conversar sobre os princípios básicos da análise do comportamento e a minha intenção aqui nesses vídeos é oferecer para vocês um pouco mais de conteúdos acerca da análise do comportamento, da ciência comportamental, que facilite o entendimento sobre alguns aspectos técnicos, alguns princípios e muitas das vezes a linguagem técnica de muitos terapeutas quando vai conversar, dar orientações. E muitas das vezes a mudança de conceito, ela é muito importante até mesmo no manejo. Então, alguns aspectos, algumas palavras, elas são utilizadas usualmente, mas que para dentro da análise do comportamento ela tem outro sentido, e é isso que a gente vai conversar nesse vídeo, ok? Os assuntos são os níveis de seleção, comportamento, motivação, ambiente, consequência e os tipos de consequência. Níveis de seleção são alguns fatores que a gente tem que determina como os comportamentos surgem. Então, nós temos a filogênese, ontogênese e o nível cultural. Então, para análise do comportamento, nossos comportamentos, né, eles também são oriundos, eles têm origem em três fatores. A filogênese, que é toda a nossa constituição genética, que é herdado pela nossa espécie, né, que vem nos nosso DNA, nosso material genético, que determina como nós vamos agir, como nós vamos nos comportar. E aqui entra a grande influência de comportamentos que são motivados por transtornos, por algumas condições médicas que fazem com que as pessoas se comportem de algumas formas. E não necessariamente a gente consegue compreender se é o organismo respondendo ao ambiente. Nós temos a ontogênese, que são todas as nossas experiências de vida, que nós vamos aprimorando, que nós vamos colecionando as nossas experiências, as oportunidades de ensino, as aprendizagens, as percas, os lutos, os desafios, tudo isso vai moldando a forma como nós somos no mundo, e é aí que nós chamamos de personalidade. Esse conjunto de experiências que molda como nós vemos, percebemos e agimos no mundo. E nós temos aí também o nível cultural, que é um fator de conhecimento do indivíduo do que as práticas culturais, do que é a cultura, do que o nosso grupo social determina como certo, como errado, como necessário, como moral, como costume, você precisa fazer assim, não daquela outra forma, e tudo isso seleciona como nós agimos. Por exemplo, gritar em um show é aceitável, mas gritar numa sala de aula já é inadequado. É uma prática cultural que seleciona como devemos agir em determinados contextos. Ambiente, então, é todo um conjunto de eventos que afetam e depois são afetados pelo comportamento dos organismos. Carlos, o que é organismos? Lembre que lá na biologia a gente começa a estudar células, tecidos, órgãos, sistemas, e todo sistema gera um organismo. Nós somos organismos vivos, somos seres humanos. E quando nós agimos no mundo, nós afetamos o que está ao nosso redor. E o que está ao nosso redor é ambiente. Seja o ambiente físico, seja as pessoas, sejam os objetos que estão presentes, eles são ambientes para análise do comportamento. E muitas das vezes o ambiente é antecedente, ou seja, algum evento que está acontecendo, ele é anterior a alguma resposta do ser humano, do organismo da pessoa. Então, o ambiente pode ser tanto o espaço, o clima, né, o calor ou o frio, o barulho, o cheiro, tudo que está aqui muito presente no ambiente. Pode ser uma pessoa que está aqui, uma pessoa que está falando comigo, uma pessoa que está saindo. Pode ser um objeto que quebrou, alguma coisa que explodiu, alguma coisa que danificou. Tudo isso é ambiente para o organismo, é antecedente, é um espaço ali que vai impactar na forma como o organismo, a pessoa ou a criança vai se comportar. Dessa forma, né, diante dos ambientes, né, do ambiente onde nós estamos, nós emitimos respostas. Respostas frente a esses estímulos. E essas respostas, né, a gente pode chamar de comportamento porque ela é uma interação entre o organismo e o ambiente. E tudo isso que a gente está chamando de comportamento é justamente essas reações, essa interação do organismo, da pessoa, da criança, frente ao que está acontecendo ao seu redor.
E aí, quando a gente fala sobre comportamento, a gente precisa entender as unidades de comportamento, aquelas respostas, aquelas pequenas coisas que o organismo faz. E quando nós falamos em termos muito gerais, muito abstratos, a gente acaba perdendo um pouco da identidade do comportamento. E aí fica muito difícil a gente modificar ou intervir quando a gente tem uma classe muito grande de comportamento. Por exemplo, eu falo que o Jorginho é birrento. Ele é birrento. Birrento me diz o quê? O que que esse termo nos diz sobre comportamento? Então, quando eu falo que Jorginho é birrento, ele se joga no chão, ele fica lá gritando, chorando, por horas se deixar, fica pedindo o celular o tempo todo. Então, aqui eu estou descrevendo comportamentos de chorar, se jogar no chão e pedir. São respostas do organismo, são respostas da criança, são formas como ele está agindo ali no ambiente. E aí eu preciso me perguntar, como analista do comportamento, como pesquisador, será se na história de vida de Jorginho há ontogênese? Diante de certas situações, ambiente, ao usar do choro, comportamento, resposta, pedir incessantemente, comportamento, resposta, e se jogar no chão, comportamento e resposta, os adultos que lidam com ele, ambiente, acabam por ceder, consequência. E aí a gente vai começar a destrinchar as situações para conseguir analisá-las. Acabei de falar para vocês sobre a consequência. Então, consequência é um evento que acontece depois de uma resposta do organismo e tem uma relação com o ambiente. Lembra que comportamento é toda a interação do organismo com o seu ambiente? A interação, essa interação com o ambiente gera consequências. E essas consequências, elas afetam tanto o ambiente ali, quanto afeta o organismo, quanto afeta a pessoa que se comportou. E esse afetar, né, é probabilístico. Ou seja, pode ser que ele faça isso de novo, pode ser que ele não faça aquilo mais, porque a consequência do que ele fez modificou tudo, ou não modificou nada. E a gente vai destrinchar para vocês conseguirem analisar com mais calma. Nós temos alguns tipos de consequências. Então, nós, analistas do comportamento, né, a ciência comportamental, começou a perceber que as pessoas se comportam e essas formas como eles se comportam é porque geraram algumas consequências que são muito parecidas. E aí a gente cria tipos de consequências para a gente conseguir até mesmo entender o que está acontecendo. Nós temos aí consequências reforçadoras, que é o reforço, nós temos consequências punidoras, que são as punições, e as consequências do tipo de extinção, que nem são consequências, e vocês vão ver por quê. Então, reforço é todo esse processo, é toda a consequência que aumenta a frequência de um comportamento. Reforço só faz isso, aumenta a frequência daquele comportamento. Me comportei, a consequência que gerou vai fazer com que, opa, eu vou fazer isso de novo, porque deu certo, funcionou. Então, se funciona, deu certo, eu consegui alguma coisa, aumenta a chance de eu fazer aquilo de novo. Aumenta a frequência. Reforço, a gente tem dois subtipos, que é o positivo, porque ele acrescenta algum estímulo quando ele se comporta. Então, se eu pedir água na frente da minha mãe e minha mãe me dá água, dar a água, receber a água, é o reforço positivo, é o estímulo que foi acrescentado. Diferentemente do positivo, nós temos o negativo, que é quando o comportamento ele é reforçado, ou seja, esse comportamento muito provavelmente vai acontecer de novo, mas retirando algo que não é legal, que é aversivo. Então, eu estou me comportando aqui, por exemplo, meu irmão está batendo em mim e eu grito, para, sai daqui, e ele se afasta, eu estou ali afastando algo aversivo, que é o tapa, que é meu irmão em cima de mim. E aí, pedir para ele parar, para eu gritar falando não, sai, chega, é reforçado negativamente. Por quê? Porque aumenta a chance de eu gritar de novo para ele sair, para ele parar. Então, está aumentando a frequência. E é negativo porque retira um estímulo que não é legal, um estímulo que é aversivo. Diferente do reforço, nós temos a punição que reduz a chance daquele comportamento acontecer de novo. E veja que aqui a gente não está falando sobre punição num sentido tão negativo assim. A gente está pensando num processo que vai diminuir
a oportunidade, né, a frequência daquele comportamento que a gente está olhando. E aí a gente também tem dois tipos de punição. A punição positiva, que acrescenta algo aversivo, que acrescenta um estímulo ali no ambiente que o organismo, a pessoa, a criança não gosta tanto, ou não está familiarizada. E aí, na outra oportunidade, talvez ela já nem faça mais aquilo, com receio, por não querer, que volte aquele estímulo ruim. Por exemplo, ah, a criança está brincando e você faz um som muito alto. E ela estava brincando com um carrinho e você faz um som muito alto. Em outro dia, em outra oportunidade, talvez ela não queira brincar com o carrinho, porque se ela brincar com o carrinho, pode ser que o som apareça de novo. Então, para evitar esse som muito alto, ela não brinca com o carrinho. Então, reduziu a probabilidade de brincar com o carrinho. A punição negativa, ela retira algo aversivo, ela retira algo positivo, perdão. Então, se é punição, reduz a chance daquele comportamento acontecer de novo. Se é negativo, além de reduzir, retira algo que é reforçador, retira um estímulo da pessoa, do ambiente. E a extinção é um processo que reduz também a probabilidade do comportamento acontecer no futuro, mas de modo progressivo. E além disso, não apresentando mais reforço. Carlos, o que você está falando? Vamos lá com calma. Então, se eu faço de determinada forma e ali funciona, eu consigo. Se eu mudo um pouco a situação e você já não consegue mais acessar o que você quer, muito provavelmente você vai tentar, tentar, tentar e nunca vai conseguir. Você para de fazer daquela forma e vai tentar fazer de outra. Se eu ligo para você, né? Ligo uma vez, você me atende, eu sei que te ligar, você vai atender. E aí eu ligo mais uma vez, você não atende, eu ligo duas, você não atende, eu ligo três, você não atende, uma hora eu vou parar, porque eu não estou obtendo reforço, eu não estou conseguindo falar com você. E se várias vezes eu tento e não consigo, eu paro de fazer isso e vou mandar uma mensagem de texto, por exemplo. E aí é um processo de extinção. E aqui, na história do Jorginho, a gente tem aqui um comportamento-alvo. O que é o comportamento-alvo? O comportamento que a gente vai analisar. É o comportamento de chorar. Então, o comportamento de chorar, ele acontece em que situação? Então, por exemplo, o ambiente, né? O que é o antecedente? Jorginho chora na frente da mãe pedindo o celular que ela está usando. Então, vamos pensar. Ele está na sala, a mãe está usando o celular aqui, assistindo um vídeo e tal. Jorginho começa a chorar que ele quer o celular. E aí a mãe vê e entrega o celular para ele. Então, chorar foi reforçado positivamente. Por quê, Carlos? Foi porque funcionou, ele conseguiu. Então, chorar fez com que a mãe entregasse o celular. Então, ele foi reforçado. Ou seja, amanhã, quando ela estiver na sala com o celular, é muito provável que ele comece a chorar para ela entregar o celular para ele. E muito provavelmente vai funcionar, porque ele está conseguindo o que ele deseja daquele jeito. Em uma outra ocasião, né, o Jorginho começa a chorar na frente da mãe, porque ele quer o celular que ela está usando, e a mãe grita com ele e ameaça dar uma chinelada nele se ele não parar. Nesse momento, ela já não está mais reforçando, mas ela está punindo ele. Punindo por quê? Porque além de não entregar o celular, ela ainda está gritando, que é um estímulo muito ruim, é aversivo. Ele não está gostando disso. E além disso, faz uma ameaça que vai bater nele. E ainda acrescenta um estímulo aversivo. Então, uma punição que amanhã, muito provavelmente, ele não vai chorar, ele não vai ficar fazendo o escândalo na frente dela, porque tem uma punição envolvida. E uma terceira situação seria também Jorginho chorando na frente da mãe para conseguir o celular. A mãe ignora, finge que não está ouvindo, que não está vendo ele, sai até da sala. Então ele não conseguiu o que ele queria e ela também não usou de nenhum estímulo, nenhuma punição, de nada que pudesse ser desagradável para ele parar. Ela simplesmente suspendeu o que ele queria. E aí a gente tem três comportamentos, três comportamentos com consequências diferentes e vai modificar a forma dessa criança fazer, desse organismo fazer em outra ocasião. Nos próximos vídeos, a gente vai pensar tantas outras coisas que se relacionam com o comportamento que é interessante você saber, tá bom?